1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as suas maravilhosas, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o apóstolo Pedro nos identifica como povo escolhido e como um povo salvo. Né? É isso que o apóstolo Pedro nos identifica. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a expressão dá-nos entendimento de que nós fomos salvos por Deus. E não somente para desfrutarmos das bênçãos celestiais, mas também para abençoar outras pessoas com a salvação. Deus nos salvou das trevas para sermos proclamadores de suas grandezas neste mundo. Pedro, então, apresenta o que nós consideramos a nossa identidade. E nesse período de pós-pandemia, como nós precisamos resgatar, Saulo, resgatar, Mazia, a nossa identidade. Porque a pandemia meio que tirou-nos do centro. Nós passamos a cultuar de forma online, ficamos em casa, tivemos uma nova rotina. Algumas pessoas desanimaram, outras pessoas tiveram revitalizações pessoais, tiveram que mudar de emprego, tiveram que reconstruir novas atividades, tiveram que se reinventar. Essa que é a realidade. E nesse ato de se reinventar, usar máscara, afastamento, né, distanciamento social, enfim, nesse período de pandemia, houve, de fato, uma necessidade de reinventar. Daí, eu tenho que esta palavra é uma palavra que nos chama para a nossa identidade. Porque é isso que Pedro está dizendo. Pedro, em um versículo, disse qual é a identidade da igreja. E nesse período de pandemia, essa identidade tem que ser resgatada. Então, a primeira identidade, somos uma geração eleita. Somos uma geração eleita. Vocês, porém, são geração eleita. Está no versículo. De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, como Deus escolheu Israel, você até mencionou hoje aqui, como Deus escolheu Israel dentre os povos para ser seu povo exclusivo, Deus escolheu pessoas dentre todas as nações para formar uma igreja. E esta igreja, ela não tem denominação. Ela não é uma única denominação. Essa igreja não é uma única placa. Essa igreja não é, ela não é religiosa, porque se ela tiver apenas traços religiosos, ela não vai ser a nação eleita. Ela é um povo escolhido. E essa eleição partiu de Deus. Então, somos uma geração escolhida por Deus, formamos uma nova raça, um novo povo, o povo de Deus. A eleição de Deus se baseia em dois princípios. Primeiro, no amor. Deus nos elegeu por amor. Ele não te chamou para ser igreja porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você tem um podcast, como o Luciano e Saulo. Não! Deus escolheu você com base no amor. Você foi escolhido por Deus com base no amor. Então, essa primeira identidade de que você é uma geração eleita, de que você é um povo eleito, você é alvo do amor de Deus. E como alvo do amor de Deus, a gente tem que lembrar de Deuteronômio capítulo 7 e 8. Diz assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem o escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Não. Você foi eleito, mas foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa
do Egito e redimiu da escravidão, do poder de Faraó e do rei do Egito. Então, primeira identidade, somos um povo. Mas não é qualquer povo. É um povo eleito. E não é debaixo de qualquer eleição. É debaixo do amor. É uma eleição baseada no amor. É uma eleição que não olha para o nosso tamanho, não olha para o tamanho da igreja, não olha para talvez esteja falando com pastores aqui, tem uma igreja de 30 mil. Se tem nas suas mãos um povo eleito. Eleito pelo amor de Deus. Então Deus não escolhe ninguém por suas capacidades intelectuais, não. Deus não me chamou para o evangelho, para ser pregador do evangelho, porque é alguma prerrogativa, hein? Não, ele plantou essas coisas. Ele me deu o dom. E eu sou privilegiado de tê-lo. Mas não é porque eu sou bom, merecedor. Não. É simplesmente porque ele me amou. É alvo do seu amor. Né? Desta forma, Deus nos elegeu com base no seu amor, manifesto por meio da graça de Cristo. João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e der fruto. E o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda o pedido de meu nome. Então, a primeira identidade, não sei se eu vou poder falar todas, tem um tempo, né? Para falar todas, né? A primeira identidade é que nós somos um povo eleito. A segunda, somos sacerdócio real. O sacerdote é alguém que ele mesmo tem acesso a Deus, cuja tarefa é levar os outros a Deus. No contexto do Antigo Testamento, esse acesso a Deus era privilégio de poucas pessoas. Então, o sacerdote em particular, o sumo sacerdote, somente ele podia entrar lá no lugar santíssimo, na presença de Deus. Mas através de Jesus Cristo, o novo, vivo caminho, acesso a Deus é privilégio de todo cristão. E aí, meus irmãos, Barclay diz assim, William Barclay, ele diz assim que a palavra latina equivalente a sacerdote é portiflex, que significa literalmente construtor de pontes. Você sabe o que Deus está dizendo? A nossa segunda identidade, no meio dessa geração, é construir pontes entre Deus e a sociedade. Então, a sociedade precisa, de fato, de uma igreja que tenha esta base espiritual, que tenha esse conceito espiritual de que é um povo eleito e de que constrói, de que leva a igreja para as pessoas. Perdão, leva Deus para as pessoas. Então, esse é o papel da igreja, sacerdócio real. Isso tem muito significado para nós, pois representa um bom papel de sacerdote, construir pontes para que os outros possam chegar à igreja. Nesse período de pandemia, as igrejas que tiveram a convicção de que são eleitos, de forma especial, de que são um povo eleito para um chamado especial, e de que são, de fato, sacerdócio real, de que forma pontes entre Deus e o sofrimento da sociedade. Essa igreja cumprirá um belíssimo papel. 3. Somos nação santa. Olha só, nós somos um povo eleito, nós somos sacerdócio real, mas Pedro também diz que nós somos uma nação santa. Pedro expõe a verdade de que o povo de Deus é uma nação santa, o que significa que os cidadãos foram separados por Deus e para Deus. Timóteo, ele tem um livro chamado A Igreja Centrada, onde ele diz que a igreja, na sua multiforma, ela pode alcançar todas as tribos da sociedade, mas ela não pode perder a sua identidade maior, a sua santidade. Então, a igreja, ela pode alcançar todas as tribos da sociedade. O que a igreja não pode perder é a sua santidade. Hernande Dias Lopes diz que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação e para a santificação. Nós fomos chamados mediante santificação, mas para viver a santificação. Santo é um povo que pertence a Deus, que está separado para o serviço dele. Os que foram convocados deste modo vivem entre os povos. Não obstante, constituem um só povo,
formando conjunto por meio de Cristo, separado. Nós estamos no meio de toda essa geração, mas com uma postura totalmente separada. Então, meus queridos, cabe a nós, como uma nação santa, de fato, viver a santificação. Nesse período de pandemia, os cristãos abandonaram. Optaram por lugares que trazeriam prazeres para eles. Quando se abriu, eu lembro, quando encerrou de alguma forma, né, o distanciamento, eu lembro de pessoas dizendo, agora quem segura a sociedade. Eu imaginava, nossa, no primeiro dia em que a igreja for abrir o seu templo, nós não teremos espaço. Nós não teremos lugares. Mas a igreja preferiu abandonar o santuário. A igreja preferiu abandonar o templo para ficar em casa. Nós nos acostumamos. Isso é perder de vista a santidade. E por último, somos povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo. A palavra grega para propriedade também pode significar preservação e aquisição. O que Pedro está dizendo é a ideia de uma propriedade. É uma propriedade que pertence a Deus. Deus adquiriu para si, de modo que nenhuma outra pessoa pode reclamar direitos ou posses sobre a vida da igreja. A sociedade, ela pode mudar direitos, mas a igreja é a propriedade. A sociedade pode inovar direitos. A sociedade pode reservar direitos de qualquer que seja o grupo, seja pela visão sexual, seja pela visão humana, seja pela visão teológica, mas a igreja pertence a Cristo. Então a igreja não é minha, a igreja não é minha. E para concluir, né, diante de tudo isso, né, o valor não está na pessoa possuída, mas no possuidor. A igreja pertence a Cristo. E este é a grandeza, a maior pertence. Então, finalmente, irmão, para concluir aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita no amor de Deus. Sacerdócio real, para construir ponte entre a sociedade, a nação santa, para viver um evangelho transformador. O povo exclusivo de Deus, com uma função, anunciar e proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa vida. Então, eu finalizo a minha palavra. Uma palavra do apóstolo Pedro, que após dizer que somos, apresenta o propósito. Veja, primeiro ele nos identificou. Ele diz que nós somos. Somos geração eleita. Somos nação santa. Somos povo escolhido. Somos sacerdócio real. Com um profeta. Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a função da igreja. Esta é a função do povo. A face da terra. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por me ouvir. Orar, vamos orar. Temos alguns pedidos específicos, né? Eu, primeiramente, quero orar pelo podcast, pelos irmãos que sonharam com esse ambiente, né? Eu quero orar também por todos aqueles que participaram, pelo pastor Wagner, né? pelo Cláudio, pela Iraci, pela Rosa, né? pelo Antônio, Jimmy, pelo Bruno, pelo Jimmy, pelo Eliseu, pelo Luiz, né? a Gisele, pela Gisele, todos daquela família que perdeu um querido, pela família do Eliseu. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por conhecer estes irmãos tão preciosos, o Mazinho e o Saulo. E obrigado, Senhor, pela vida do Luciano, que é bênção na minha vida, é ministro de música da nossa igreja, é líder, é professor,
que tem feito a diferença em nossa vida. Obrigado pela sua família, pela Sheila, pelos seus filhos, pelo Luciano Filho, que o Senhor possa abençoar plenamente essa família. Pedimos agora por todos aqueles que participaram, Senhor, desse podcast, desse bate-papo. Pedimos que o Senhor visite cada lar, cada família. Dê a Mariana, todos aqueles que eu mencionei, a tua graça e o teu amor. De maneira muito especial, abençoa o Eliseu, que está enlutado, perdeu alguém querido na sua vida. Visita, traz consolo para este lar. Abençoa-nos, dá-nos uma noite em paz, um regresso para os nossos lares debaixo da sua presença, e que este bate-papo possa edificar de alguma forma alguém que possa se identificar com a minha história e saber que tem um Deus que restaura vidas e que restaura vidas. Em nome de Jesus. Amém.